pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção de redação. Estou com mais uma vítima aqui para sangramento, para vermos se ela se enquadra no que é necessário para os critérios do Senhor Enem ou se ela está fora. Essa aqui foi produzida por uma aluna do nosso intensivo deste ano. Como nós vamos chamá-la, hein? Miss Intensivão? Vai ser a Miss Intensivão. É uma aluna de última hora, mas que me parece ter uma boa estruturação. O texto já de antemão me parece muito bem organizado. Então, pelo visto, não vai nos dar tanto trabalho assim, não é? Primeiro detalhe que nós precisamos marcar é o recorte do tema e quais as palavras-chave desse recorte para saber se a nossa candidata conseguiu atender. Vocês estão vendo que a redação trata de esporte, um dos grandes candidatos para a prova de 2021, e além disso envolve a construção social brasileira e a necessidade de um posicionamento entre inclusão ou espetáculo. Significa que se existe um ou aqui, existe também a obrigação de se posicionar em relação a isso ao longo do texto, principalmente na introdução. Bom, vamos ver o que houve. A capital japonesa sediou em julho de 2021 o maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos. Péssimo começo já de antemão, né? Desde a sua criação na Grécia Antiga, as Olimpíadas utilizam o esporte como instrumento para a promoção da paz, do respeito e da inclusão social. Contudo, ao considerar a construção social brasileira, percebe-se que ele tem deixado de ser majoritariamente uma ferramenta inclusiva e tem se tornado um símbolo de espetáculo. Bom, por que eu já mencionei que foi um péssimo começo antes de conseguir ler a introdução? Olha, temos dois contextos e nenhum dos dois para o posicionamento que a candidata se propôs. Olha só, ela está defendendo que o esporte hoje é um espetáculo, tem se tornado um símbolo de espetáculo, e ela não tem contexto para isso. Ela contextualizou o início dos jogos, ela contextualizou as Olimpíadas, mas ela não contextualizou o que ela ia defender. Erro? Nossa, pecado mortal. Então, eu sei que muitos de vocês adoram ficar sapateando em torno do tema e não o encaram de vez, não entram direto com posicionamento. Não sei se é medo, não sei se é fricote ou o que é. Seja lá o que for, desistam dessa ideia, desistam desse vício. O texto precisa começar direto com o problema que está em xeque. Qual é a questão que a gente está levantando aqui? Você tem 30 linhas, começa direto onde precisa começar, por favor. Para de dar volta. E depois de você localizar esse problema, traga um contexto para o problema. Lembre-se que você precisa contextualizar o problema, não o tema. Não é para você contextualizar esporte. É para você contextualizar o posicionamento, o problema que você levantou, já que você está dizendo que o esporte é mais focado no espetáculo. Cadê? Onde é que veio? As palavras do tema, felizmente, foram todas sinalizadas, né? Nós temos esporte, nós temos construção social brasileira, foi mencionada tanto a inclusão quanto o espetáculo. Maravilhoso! Já garantiu uma pontuação alta na competência 2, mas infelizmente a contextualização não foi legal para a competência 3. E claro, esse fato de ter dado essa volta comum, viciante, que a maioria dos candidatos faz e não ir direto ao problema, pode ser prejudicial também. Não ficou claro para nós por que o esporte é um espetáculo, de onde saiu esse problema, por que essa realidade está assim. Só foi afirmado, tá vendo? É um posicionamento sem sustentação. Então, posicionou-se diante do tema, sustente o que você posicionou. Contextualize o que você posicionou. Contextualize o problema, o contexto do problema.
Senão quem vai ter problema é você na nota que você vai adquirir. Tome cuidado. Então, embora essa candidata escreva muito bem, ela não foi muito bem sucedida até agora nessa introdução. Bom, isso se evidencia não só pela ruptura do contrato social, mas também pela mercadorização do esporte. Esse tópico não é legal. Esse tópico já envolve o campo teórico. Mencione realmente qual é o assunto, não o campo teórico no tópico, tá bom? Mas o simples fato de já ter tópicos já é excelente, né? Ruptura do contrato, mercadorização do esporte devem ser os assuntos dos próximos, não é assim? Vamos ver. Bom, convém salientar inicialmente a negligência estatal frente às práticas esportivas. Aí o tópico é negligência estatal, o tópico não é ruptura do contrato social, tá vendo? Não houve correspondência. Ah, professor, mas tem que ser igualinho? Coesão. Coesão é essencialmente repetição. Se você sugerir um tópico aqui e escreve outra coisa embaixo, você não tem coesão. Então aqui não correspondeu. Eu entendi a intenção de não repetir, mas não. Mantenha. E negligência era melhor do que ruptura de contrato, porque evitaria a menção teórica na introdução para só um tópico. De todo modo, pelo menos, o tópico frasal atende a elementos básicos que eu vivo cobrando. É um tópico curto, é o ideal que a frase que abra cada um dos parágrafos seja curta. Só aconteceu aqui, porque aqui eu já estou vendo que ficou imensa, né? Como você deve estar percebendo. Mas aqui pelo menos ficou curta. E tem tanto o tópico a ser discutido, o problema a ser discutido, quanto o tema, né, das práticas esportivas. Bom, de acordo com o artigo 217 da Constituição Federal de 88, é dever do Estado fomentá-las as práticas. Evite fazer isso. Pronomes não são potentes para puxar uma informação de uma frase anterior assim. Não funciona tanto a coesão. Para fomentar o esporte, vale a pena repetir aqui com um sinônimo ou um hipônimo, mas não o pronome. Pronome, principalmente pronome pessoal, deixo para retomar informações dentro da mesma frase. Entretanto, ao analisar a conjuntura nacional, fica clara a inconstitucionalidade desse aspecto, haja vista a escassez de investimentos governamentais destinados a essa prerrogativa, principalmente no que tange a baixa formação profissional. Ok, eu estou na metade do parágrafo e eu não tenho o tema. Eu não tenho a tese do espetáculo, a defesa do espetáculo que ela lançou na introdução. Por enquanto, está fora. Embora a construção esteja boa, veja só, tem o tópico frasal na primeira linha, tem um campo teórico muito bem justificado, e você pode ter certeza que sempre que você citar Constituição, você vai ter um bom repertório. Repertório é sempre excelente, baseado em legislação, e há uma expectativa do Enem em relação a isso. Mas ficou muito grande, temos até aqui, e pelo que eu estou vendo, não há exemplos. Eu já estou vendo um excesso de informação, mas deixe-me continuar. Em virtude disso, o esporte fica restrito a uma parcela mínima da sociedade, sendo os negros e as mulheres os menos privilegiados e os que mais sofrem preconceito nesse cenário. Logo, é crucial alterar essa realidade para que o esporte seja um mecanismo relevante na inclusão social. O espetáculo onde ficou? Pergunto para você onde ficou o espetáculo. Se é o posicionamento que você lançou lá na introdução, criatura de Deus, volte com esse posicionamento, você precisa prová-lo. Então, já não funcionou. Além disso, esse parágrafo menciona muitas realidades e, infelizmente, não trouxe exemplo algum para essas realidades. Você citou muita coisa, você trate de provar o que você citou. Vou pôr 3 bolinhas aqui em cada um. Nós temos a negligência estatal, não foi comprovada. Nós temos a escassez de investimentos, não foi provada. Nós temos ausência de formação profissional, não foi comprovada. Nós temos a restrição a minorias, como mulheres e negros, não foi provada, não tem exemplo para isso.
Fala-se de preconceito, não tem prova para o preconceito, não tem evidência para o preconceito. Existem 5 realidades, 5 problemas citados nesse parágrafo. Nenhum foi exemplificado. Traduzindo, nenhum serviu. Você não pode mencionar problemas dentro do seu parágrafo que você não seja capaz de provar. Sendo a redação só de 30 linhas, por favor, fique restrito a 1. Ou eu vou falar de negligência, e eu tenho um bom exemplo sobre negligência, sobre, sei lá, esporte aparecer somente nas campanhas eleitorais e não haver projetos ou políticas públicas. É investimento, tem que falar de investimento, você sabe sobre investimento? Você tem prova? Você tem aí a receita da União a respeito do investimento em esporte? Ah, não tem, professor, então não cita. Você não é capaz de provar? Como é que você me fala de investimento se você não sabe contar quanto dinheiro vai? Não pode, a não ser que você saiba. Do contrário, não use. Ou que você tenha no texto de apoio para aproveitar aqui. Não tem, não usa. Baixa formação profissional. Explica. O quê? Não tem faculdade de educação física, é isso? Cursos de formação, adaptação aos contextos vulneráveis, o que é? De que você está falando? Você está falando de preconceito? Prova. Você está falando de quem? Que mulher sofreu preconceito? Que pessoa negra sofreu preconceito? Sabe não? Então não cita. Então, esse parágrafo pretensioso demais, com uma bagagem de problemas muito vastas e nenhuma sustentada. Esse aqui é o típico texto muito bem escrito e muito mal avaliado. Muito frequente na realidade do Enem, inclusive com sempre muita indignação de alunos que acham que escrevem muito bem e que desandam nessa direção. Tome cuidado. Tudo que você cita demanda prova. Você tem que exemplificar os problemas que você menciona. Do contrário, você não consegue bons resultados. Vou pôr um sinal de alerta, porque esse texto aqui já está na beiradinha. Bom, outro sim, faz-se válido pontuar que a superficialidade do esporte está intrinsecamente relacionada ao mercado e ao entretenimento, já que ele se tornou uma mercadoria a ser consumida. Seja mais simples, você não precisa de 3 linhas para um tópico frasal. É mercadorização? Vá direto. O esporte está sendo mercadorizado. Ponto. Explicações você faz depois. Então, já não funcionou tão bem esse tópico frasal. Já percebi que ocupou muito espaço e não vai haver exemplo de novo. Bom, tal perspectiva se insere, o que se insere em, né? Se insere nos moldes da sociedade do espetáculo, do escritor francês Guy Debord, tendo em vista a relação mercadológica do esporte baseada em imagens, na qual o atleta é tido como uma celebridade. Bom, já falhou aqui. Tome cuidado. O que Guy Debord discute? E o que você está aplicando do Guy Debord dentro dessa discussão? Você precisa de 2 frases. Uma frase é a teoria. E até onde eu sei, Guy Debord não fala de esporte. E outra frase é a aplicação. Então ficaria assim o correto. Tal perspectiva se insere nos moldes da sociedade do espetáculo, discutida por Guy Debord. A partir do momento em que vivemos uma organização social pautada no drama, pautada na linguagem do entretenimento, pautada na linguagem da televisão, que você quiser explicar. Explicou a teoria? Ponto. Isso se aplica à dinâmica esportiva, já que dentro da lógica de mercado, celebridades chamam a atenção e vendem mais, por exemplo. Então você separa uma frase para a teoria e separa outra frase para a aplicação. Não faz tudo junto não, porque senão você põe palavra na boca de quem não falou. Até onde eu sei, Guy Debord não é muito de tratar de esporte. Então furou o campo teórico aqui. Com efeito, isso faz com que os espectadores não se sintam... De uma vez por todas, vem cá, parênteses. Você não precisa ficar explicando. Não é um texto para educar ninguém, é um texto para sustentar um ponto de vista. Não faça explicações. Você faz a explicação se depois disso aqui, você fizer uma faculdade de letras ou faculdade de qualquer coisa, em que você tem que dar aula. Aqui não é o lugar para dar aula. Então o que você faz? É um tópico frasal curto,
em que você conta qual é o assunto do parágrafo, igual foi esse aqui, fantástico, curtinho. Logo depois disso, uma teoria curtinha, você só conta o que significa. Logo depois, um exemplo. E logo depois, o impacto disso que está sendo discutido. Todos vocês que estão me ouvindo têm o hábito de esticar uma conversa, mas uma conversa imensa, explicando, detalhando teoria. Você não precisa ensinar para o corretor, você precisa só citar, frase curta, simples, porque você precisa deixar espaço para exemplo, você mostrar como se aplica na realidade. Olha, eu tenho um monte de explicação e eu não tenho um exemplo. Cita o quê? Cita Neymar, cita o Flamengo, cita, sei lá, Copa dos Libertadores, é assim que fala, Copa dos Libertadores e o espetáculo que fazem, conta o preço de uma camiseta oficial, pronto, você tem exemplo de mercado, do espetáculo. Aqui não tem um exemplo, fala das cuecas do Neymar que seja, mas traga um exemplo. Então, com efeito, isso faz com que os espectadores não se sintam incluídos na prática esportiva, sendo, de tal modo, meros espectadores e consumidores do esporte como um produto e não como uma atividade que deveria se estender a todos. Explicou e não provou. Cadê o exemplo? Onde é que está o exemplo? Então, vou sair do sinal de alerta para uma dona caveira. Sabe por quê? Essa falta de exemplificação reduz a competência 3 para menos da metade. Porque não adianta você trazer a informação incompleta. Citou o campo teórico, mas não consegue provar como o campo teórico acontece na realidade. Não adiantou nada a sofisticação de uma Constituição ou de um Guy Debord, porque não tem prova, não tem comprovação na realidade. Adianta não, tem que ter, é obrigatório que haja, não deixa a exemplificação para trás. Jamais. Depois afunda a competência 13 e não faz noção do porquê. Bom, urge, portanto, que o Estado é o agente, né, como responsável pelo cumprimento do contrato social, é a função do agente. Efetive políticas públicas, evite plural. Efetive uma política pública. Você está fazendo uma proposta para 5 linhas, não é para 20 páginas. Individualize a sua proposta. Quanto mais individualizada ela for, mais detalhes você consegue agregar, certo? Efetive uma política pública por meio da ampliação de investimentos financeiros destinados às secretarias municipais de esporte, cultura e lazer, com o fito de garantir uma maior visibilidade às práticas esportivas e também de formar profissionais qualificados. Você nem explicou o profissional lá, né? Nesse sentido, é significativo que quem? O Ministério, o Estado, é isso? Ok. Não é bom ter o Estado como agente, não, francamente. O Estado é muito vago. Qual órgão do Estado vai fazer isso? O Estado é vamos dizer, uma forma de poder, não é uma instituição. Melhor definir isso aqui, ficou impreciso. Que ele, em parceria com a mídia, quer dizer que aqui eu já tenho outra proposta. Desenvolva campanhas publicitárias, de novo, de grande abrangência nacional, que visem estimular a sociedade brasileira à prática esportiva. Assim, o esporte deixará de ser um mero espetáculo e tornar-se-á uma ferramenta crucial para a efetiva inclusão social no país. Não funcionou. Embora eu tenha a função do agente, eu tenho 2 propostas. Você deve ter percebido, são 2 propostas e 0 detalhamento. E adivinha o que conta mais? Ter mais propostas ou ter mais detalhamento? Detalhamento é que conta. Você falou de uma política pública para mais investimento. Como é que isso vai ser feito? Por meio de um projeto de lei? Por meio de uma mobilização social? É um investimento de médio e longo prazo? Como é que ele vai ser feito? Esse investimento parte dos deputados, dos senadores, parte dos especialistas. Isso deve ser feito em parceria, no caso, com os órgãos que cuidam de fato do desenvolvimento do esporte como fator de inclusão. Esse investimento não existe. Se ele está pouco, quanto deve ser? Quanto vai?
Detalhes, preciso de detalhes. Ou vou focar em campanha publicitária? Como é que essa campanha vai ser feita? Por quanto tempo? Qual é o público-alvo? Essa campanha demanda investimento? É uma campanha sem custos? É uma campanha que vai nas redes sociais? Essa campanha demanda especialistas? Como ela deve ser elaborada? De detalhes. Não tem detalhes. Sabe o que acontece com a sua intervenção? Abaixo da metade. Então, infelizmente, eu comecei a corrigir essa redação com uma expectativa muito alta e me frustrei muito, bastante. A única coisa impecável nesse texto são duas das competências, né? Essa candidata é muito boa em gramática, pelo menos eu julgo que é, embora esse texto esteja digitado e eu sempre fico desconfiado do Word. Mas competência 1, competência 4 estão joinha. A base coesiva também, bastante presença de conectivos, que é um fator que conta muito, embora haja alguns pronomes ali de retomada duvidosa. Mas competência 2 prejudicada, né? Prejudicada, porque afinal de contas o tema não apareceu aqui, e o problema não foi contextualizado. Problemas graves na competência 3, já que não houve exemplificação para as realidades que foram mencionadas no texto. Você não consegue nota boa sem exemplificação, né? E problemas bastante graves na competência 5, já que você lançou duas propostas amplas, plurais, sem detalhamento. Então, prefiro não fazer a nota do texto. Seria baixa, seria pobre, infelizmente. Então, recapitulando os pontos que precisam ser revistos nessa dona redação. Abra com o problema, contextualize o problema, sua vida depende disso. Exemplifique tudo que você cita, portanto, cite pouca coisa para que você consiga exemplificar. Tópicos frasais curtos, objetivos, direto no problema. Intervenção detalhada e singularizada para que você possa aprofundar. Detalhamento é vida, é decisivo para os seus resultados. Compreendido? Então, dúvidas sobre essa correção, desesperos, lágrimas, dor, sofrimento, manda para mim, eu te socorro, te ajudo. Inclusive, essa dona candidata, Miss Intensivão, precisa me procurar urgente para nós revermos isso. Combinado? Combinado. Inte.